bem? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte: uma crença e um comportamento que fazem a sua relação chegar ao fim. Essa crença é a crença de que o relacionamento ele tem que ser fácil. As pessoas hoje têm uma grande dificuldade em lidar com conflito, uma grande dificuldade em lidar com oposições. Você pega o Threads, o Twitter, o Instagram, qualquer rede social, por exemplo, e você percebe que se você dá uma opinião que é contrária de outras pessoas, muita gente vai vir te atacar. E eu vou pegar dois exemplos aqui que aconteceram hoje, que é, alguém comentou lá numa publicação de qual era o filme que todo mundo gosta, né, que é super estimado, mas você não acha legal. E aí algumas pessoas responderam Harry Potter e tal, e uma moça falou assim, não gosto de Senhor dos Anéis. E cara, eu entendo você não gostar de Senhor dos Anéis, né? É um filme longo, pô. 6 filmes, desnecessariamente 6 filmes. E ela comenta o seguinte: no que eu falo isso, mais pessoas vêm me criticar, falando, então faz um filme melhor, que ganhe mais de 17 Oscars e não sei o que e tal. E aí você vê que, cara, ela só deu a opinião dela, ela não gostou do Senhor dos Anéis. E eu entendo, o Senhor dos Anéis é puxado, é uma história meio lenta, é legal pra caramba pra gente que geralmente cresce nesse meio, mas pra quem não cresce, não dá. É que nem filme de herói, né? Você pega a saga da Marvel, não dá. Hoje você vai assistir um filme da Marvel, você tem que ver um monte de coisa ao mesmo tempo pra tentar encaixar um final que às vezes não vai ser utilizado contra a história que não dá, né? Mas você é obrigado a gostar. Isso tem tudo a ver com relacionamento. E a segunda situação foi uma pergunta que alguém colocou assim de qual é o traço que você considera ruim para uma pessoa, né? Que faz com que uma pessoa não seja boa. E eu coloquei só de zoeira, eu falei assim, quando a pessoa não entende ironia. Aí veio um monte de pessoas, assim, perdão, né? Modo de dizer. Vieram 2, 3 pessoas ali. Mas e o autista? Não entende? Eu falei, eu não tô falando de autista, caceta. Eu tô falando de ironia. Se você não consegue entender uma ironia, você é chato. Ok? Onde entra o relacionamento nisso? Quando a gente tem uma crença de que tudo tem que ser leve, tudo tem que ser agradável o tempo inteiro, eu crio uma falsa expectativa, uma falsa idealização, e a gente caça lá o nosso vídeo anterior sobre idealização. A gente cria uma falsa expectativa de que assim que tem o conflito, então aquela relação ela não serve, porque relações boas são fáceis. Isso acontece com várias áreas da nossa vida. Se eu vou ter um filho, a maternidade ela tem que ser tranquila, ela não pode ser difícil. Mesmo com rede de apoio, mesmo com grana, mesmo com não sei o que, ela tem que ser um processo fácil, porque você tem tudo à sua mão. Não é assim. A mesma coisa, eu sou jovem, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho internet, eu tenho todo esse conhecimento, era para eu estar fazendo milhões. Não, nem sempre será dessa forma. Então quando você tem uma crença de que as coisas elas precisam necessariamente ser fáceis, que tudo será tranquilo, você perde a realidade de vista. E isso é uma coisa que acontece muito nos relacionamentos. Isso é uma situação que, quando você está num relacionamento, se você acredita que tudo tem que ser fácil, no primeiro obstáculo, você vai ter um comportamento chamado esquiva, evitação. Essa esquiva, ela vai ter 2 caminhos. A gente vai focar mais em um, mas eu quero que você entenda os 2, ok? A esquiva, ela pode gerar um comportamento de agradabilidade excessiva, ou seja, você agrada o outro, se anulando o tempo inteiro, e aí essa relação ela vai ser duradoura, mas você vai se perdendo ao longo dela, você vai deixando de ser você vai perder a sua singularidade nesse processo, e aí vai chegar lá daqui a um tempo, 30, 40, 50 anos às vezes, e você vai estar totalmente infeliz, porque a relação ela nunca se desenvolveu, ela nunca amadureceu. Vocês coexistem na mesma casa, vocês habitam o mesmo lugar, mas vocês não têm afinidade nenhuma, vocês não têm divergências explícitas para poder amadurecer, e você não tem o seu momento de individualidade, de singularidade nesse sentido, e o teu parceiro tem os dele, e você não pode ver a sua vida. Mas o relacionamento é uma coisa coletiva? Exato, e a gente chega no nosso segundo ponto. Se ele é uma coisa coletiva, então você precisa enfrentar o desconforto. Só que, se a minha evitação, a minha esquiva, ela não é nem para agradar o outro em exagero, mas sim só para evitar o confronto, o que acontece? Eu dificulto todo o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas, emocionais dentro do relacionamento, e eu evito que a relação amadureça. Eu gero uma resistência ao conversar sobre situações difíceis. Não, mas se eu falar isso, minha parceira não vai gostar, ela vai ficar chateada. Não, se eu falar isso, meu marido vai brigar, ele vai gritar comigo.
e você entende que se você tem medo de falar com o outro na relação, essa relação já está fadada ao fracasso em algum momento, ela pode até durar, porque você ficou passivo de uma forma agradável. Mas se você não consegue sentar e falar sobre as questões importantes, sobre as suas necessidades, sobre a sua visão de mundo, que é o que a gente já trabalhou ali no primeiro vídeo, no primeiro texto lá do Substack, como é que essa relação vai evoluir? Como é que essa relação ela vai poder chegar num patamar melhor? Como é que ela cresce? E aí a gente começa a entender que a constante expectativa de que tudo tem que ser fácil na relação faz com que eu evite qualquer conflito. Porque se eu tenho uma baixa tolerância, né, que o evitar conflito ele gera isso, uma baixa tolerância a frustrações, ok, eu não vou conseguir desenvolver as coisas que eu preciso. Porque entenda, eu evito o conflito hoje, eu tenho um momento agradável. Não, tá tudo bem. Só que lá na frente, eu vou prolongando padrões negativos dentro do relacionamento, no sentido de comportamentos, eu vou prolongando padrões negativos que fazem com que a relação não cresça. E eu vou falar muitas vezes isso aqui nesse vídeo, que é a relação precisa amadurecer. As relações elas precisam de vulnerabilidade e intimidade. E essas duas coisas acontecem mediante convergências e divergências. Quando você impede o desenvolvimento dessas habilidades de comunicação, reguladores emocionais, visões de mundo e coisas do tipo, você impede que vocês dois, enquanto indivíduos e enquanto casal, possam crescer. Vocês impedem todo o desenvolvimento da relação. Mas aí eu vou fazer o quê? Conversar sobre as coisas difíceis. Conversar sobre as coisas desconfortáveis. Sabe aquela piada de que se a gente fizesse uma entrevista, tá numa festa, você pega de um lado, põe os homens, do outro as mulheres, e fala assim, quem gosta de transar mais de 4 vezes na semana, levanta a mão. Pá, levanta. Beleza, você junta essas pessoas. Quem gosta de fazer só uma vez no mês, levanta a mão. Pá, junta essas pessoas. Pronto. Eu peguei um tema que é delicado, eu juntei pessoas e falei, agora vocês podem conversar sobre isso. Quem tem visão de mundo mais espiritualista, né? Acredita em qualquer energia, qualquer coisa. Vamos conversar aqui. Quem acredita mais numa religião específica? Especifica as religiões. E volta para o nosso vídeo anterior de você entender os seus ideais, você idealizar a relação, ela não é ruim se você souber trazer ela para o mundo concreto. Valores, visão de mundo, indicadores comportamentais, comunicações efetivas, né, assertivas nesse sentido, mas quando você acredita numa crença de que tudo tem que ser fácil, tem que ser simples, e que através desse conflito nada vai sair de positivo, você evita uma relação do seu crescimento, né? Você impede uma relação de crescer, porque é através do conflito que a relação amadurece. É através da discussão sobre dinheiro, criação de filhos, visão sobre o trabalho, sobre vida sexual, sobre lazer, sobre como é que vocês querem lidar com os próprios conflitos, sobre como é que é reforçar o comportamento um do outro, que faz a relação se desenvolver. Porque, novamente, a falta de conflito leva à passividade. Passividade leva à submissão. Submissão leva à anulação da sua individualidade. Você perdendo a sua identidade, você não tem mais uma relação. Você tem um monólogo, vamos colocar assim. Então, o conflito, ele precisa acontecer. Mas é difícil. Eu entendo. É difícil. É difícil você poder sair de uma zona de conforto, onde nada aconteceu e você está tranquilo, e falar assim, olha, fulano, eu não gostei dessa sua atitude. Olha, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim. Quando você faz X, eu me sinto Y, né? Eu sinto Y, que é o princípio da comunicação não violenta. Quando eu não resolvo esses conflitos pequenos do dia a dia, eles acumulam. E esse estresse acumulado, ele gera uma destruição da relação. Uma das dinâmicas que se faz, eventualmente, em alguma terapia de casal, é pegar o casal e falar assim, ó, vocês têm quanto tempo de casado? Temos 20 anos. Beleza. Aí a gente vai pegar, isso depende muito de cada autor, de cada profissional, ok? Eu vou pegar os últimos 5 anos e eu vou dividir 5, 5, 5, 5. 4 sessões de 5 anos. Como se fosse isso.
Primeira sessão, vamos resolver os primeiros 5 anos da relação. Tudo o que aconteceu nesse tempo que foi marcante e que você gostaria de resolver agora, nessa sessão. E se não resolver agora, a gente não carrega para a próxima, ele fica. Você não leva mais. Você let it go. E aí você faz a primeira, a segunda, a terceira, até completar os anos do relacionamento. E isso a gente pode fazer em casa. Chega pro teu parceiro, pra tua parceira e fala assim: olha, nos últimos anos que a gente está junto, nos últimos meses, o que eu fiz que você não gostou? E escute aquilo com abertura. Escute com curiosidade. Quando você aprende a lidar com desconforto e as opiniões do outro de maneira genuína, você ajuda a ter um aumento na sua tolerância, você ajuda a ter mais vulnerabilidade, mais intimidade, e a partir disso, a relação ela pode crescer. E esse diálogo, ele não precisa ser só falado. Ele pode ser escrito. Ele pode ser o que muita gente faz hoje em dia, um grupinho no WhatsApp, que é o grupo do saque da relação. Serviço de atendimento ao consumidor. E pronto. Vocês deixam ali as reclamações diárias de vocês. Vocês conversam por ali ou presencialmente. Não importa tanto nesse primeiro momento. Mas você troca uma ideia para que essa relação possa evoluir. Uma vez que eu sento com minha esposa e falo: olha, nesse último mês você fez isso, isso, isso e eu não gostei. E a gente conversa sobre isso. E ela fala: você fez isso, 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 isso e eu não gostei. E a gente constrói algo junto. Constrói uma visão de relacionamento junto. A relação evolui, ela cresce. Agora, se eu não me permito nem mesmo fazer este movimento, não tem como a relação crescer, não tem como ela se desenvolver. E esse é um grande problema que a gente tem nos relacionamentos. As pessoas não conversam, as pessoas não querem resolver. Rafael, mas tá, não tem ninguém, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Comece a ter curiosidade pelas pessoas. Comece a olhar como é que as pessoas lidam com as coisas no dia a dia e pergunta: cara, topa uma ideia? Topa uma sugestão? Vamos trocar uma conversa? E aí você vai desenvolvendo aquilo ali. À medida que você desenvolve, conversando com as pessoas que têm uma visão diferente da sua, você consegue crescer. Você consegue desenvolver. Mas muitas vezes a gente tem medo de quê? De lidar com o desconforto. Quer um exemplo? Se eu pego esse vídeo, ele vai estar publicado, ele vai estar no YouTube. Mas se eu pego esse vídeo e coloco num grupo que eu faço parte, eu falo: gente, o que eu posso melhorar nesse vídeo? Eu estou solicitando um monte de crítica, não estou? Eu estou pedindo para os meus colegas me darem um feedback. No relacionamento é a mesma coisa. Fulana, o que eu fiz ou o que eu faço que você não gosta e que eu preciso melhorar? Ela vai te falar. Se você não levar para o pessoal, você cresce. Mas se você leva para o pessoal, você não cresce. E aí, voltando ao exemplo do vídeo, tem um saco bem aqui. Tá horrível. E eu só notei ele agora. Mas tudo bem. Eu vou postar o vídeo. E eu sei que isso aqui ficou ruim. Inclusive, tem uma blusa minha ali que era para lavar. E ficou ruim. Mas eu não posso pegar e falar assim: ah, vou refazer tudo. Porque já se passaram 12, 13 minutos. Eu vou refazer tudo e tiro todas essas coisas aqui. Não, tá tudo bem. No próximo eu tenho que ficar mais atento. E é isso que a gente faz no relacionamento. Eu não preciso mudar tudo agora, mas eu preciso ter uma consciência. Esse é o nosso próximo vídeo e o próximo texto. É o ganho de consciência na relação. Eu preciso ter uma consciência daquilo que eu posso melhorar nas próximas vezes. Só que se eu não faço isso, se eu não me permito entrar em desconforto, se eu não me permito entrar naquele processo de perguntar o que está ruim, eu não consigo evoluir. Pense nisso.